no meio do deserto do Saara, escondido por séculos sob poeira, vento e solidão, existe um lugar tão perfeitamente circular que por muito tempo acreditou-se ser uma ilusão óptica. Uma formação colossal com quase 50 quilômetros de diâmetro, visível apenas do espaço, conhecida como a estrutura de Richat, ou, como ficou popularmente chamada, o Olho do Saara. De cima, parece uma espiral gigantesca esculpida na terra, com anéis concêntricos quase simétricos, como se algo monumental tivesse colidido ali há milhares de anos. Mas o que é exatamente o Olho do Saara? Durante décadas, a ciência classificou a estrutura como uma formação geológica natural, resultado de erosão e atividade tectônica, nada mais. Mas essa explicação nunca convenceu totalmente. O tamanho, a forma, a precisão dos círculos. Tudo é excessivo demais para ser apenas natureza agindo ao acaso. E é por isso que surgiram outras teorias, algumas ousadas, outras desconfortáveis. A principal delas liga Richat à maior lenda da antiguidade, Atlântida. A descrição original de Atlântida, feita por Platão em seus diálogos Timeu e Crítias, fala de uma ilha com forma circular, composta por anéis de terra e água alternados, com um centro elevado e acesso por canais. Durante séculos, estudiosos buscaram esse lugar em ilhas do Mediterrâneo, na costa da Espanha, até no fundo do oceano, mas ninguém olhou para o Saara, até que imagens de satélite revelaram o olho, e de repente, tudo começou a fazer sentido. A estrutura de Richat bate com a descrição de Platão em vários pontos. 3 anéis de terra e 2 de água, proporções geométricas semelhantes, um diâmetro próximo ao relatado e o mais surpreendente, sinais de que aquela região, hoje desértica, já foi coberta por rios, lagos e vegetação abundante. Estudos geológicos confirmam que há milhares de anos o Saara era uma savana verdejante, com clima tropical, fauna diversa e populações humanas. Então, por que não poderia haver ali uma cidade avançada, cercada por canais, destruída por um evento catastrófico e soterrada com o tempo? E se Platão não estivesse falando de um mito, mas de uma lembrança ancestral de uma civilização real? Pesquisadores independentes começaram a levantar dados curiosos. As rochas em torno da estrutura de Richat mostram sinais de aquecimento extremo, como se algo gigantesco tivesse colidido ali, ou como se uma energia colossal tivesse emanado do centro. Fragmentos de minerais foram encontrados com propriedades alteradas, e há marcas que lembram antigos caminhos ou estruturas lineares nas bordas externas. Nada disso é reconhecido oficialmente como evidência arqueológica, mas o padrão se repete. O Olho do Saara permanece ignorado pelas grandes instituições científicas. Nenhuma escavação profunda foi feita. Nenhuma análise em larga escala foi conduzida com financiamento internacional. Oficialmente, não há nada ali. Mas se for apenas uma formação natural, por que tanto silêncio? Por que nenhum esforço sério para explorar um dos lugares mais curiosos do planeta, o que pode estar enterrado no centro dessa espiral milenar? Uma das grandes curiosidades sobre a estrutura de Richat é a ausência de escavações arqueológicas profundas. Apesar da sua imensa visibilidade e da semelhança com descrições lendárias, como a de Atlântida, a região permanece praticamente intocada pela arqueologia moderna. Isso é incomum. Quando estruturas misteriosas surgem em outras partes do mundo, como Göbekli Tepe, na Turquia, ou Yonaguni, no Japão, elas atraem equipes multidisciplinares, verbas e atenção da imprensa científica. Mas com Richat, o silêncio é absoluto. Isso, por si só, já levanta suspeitas. Por que um dos locais geologicamente mais intrigantes da Terra não foi objeto de expedições arqueológicas de ponta? E por que os poucos estudos publicados são limitados à superfície,
sempre classificando a estrutura como formação natural sem interesse arqueológico? Para alguns, a explicação é simples: há medo do que pode ser encontrado ali. Se Richat for mesmo uma cidade soterrada, com estruturas organizadas, traços culturais ou tecnologia primitiva avançada, isso exigiria uma revisão completa da história da humanidade. Significaria aceitar que uma civilização desenvolvida existiu em pleno Saara, em uma época onde oficialmente só havia tribos nômades caçando e coletando. Seria o suficiente para abalar a base da cronologia histórica que aprendemos. E talvez por isso, o mais conveniente seja não investigar. Um argumento comum usado para desacreditar a teoria de Atlântida no Saara é que Platão mencionava uma ilha no Oceano Atlântico. Mas essa contradição pode ser aparente. Na época em que Platão escreveu sua obra, o termo ilha também podia se referir a porções de terra isoladas por rios ou planícies alagadas. E há quem diga que as informações que ele recebeu vieram do Egito, onde registros antigos relatavam uma civilização que desapareceu após uma grande inundação. Uma catástrofe que poderia muito bem estar ligada ao fim da última era glacial, há cerca de 12 mil anos. Foi nesse período que os níveis dos oceanos subiram de forma dramática, cobrindo territórios, alterando o clima e transformando florestas em desertos. O Saara, que antes era verde, tornou-se o que conhecemos hoje, uma imensidão seca, silenciosa e impenetrável. Se uma cidade existia ali, ela teria sido soterrada por areia, colapsada por tremores ou destruída por um impacto. Os anéis da estrutura de Richat são tão grandes que só podem ser percebidos do alto. E isso pode explicar por que só agora, com imagens de satélite e mapas em alta definição, começamos a suspeitar do que pode ter existido ali. Além disso, existem registros de tribos berberes e tuaregues que habitam o Saara há séculos, falando sobre um Aqsam, lugar sagrado redondo, onde os deuses teriam pisado. Essas histórias, consideradas folclore, ganham um novo peso quando associadas a uma estrutura geológica real, especialmente uma que ninguém parece disposto a investigar. O olho do Saara é visível do espaço, mas permanece invisível para a ciência tradicional. Nenhuma equipe internacional liderou escavações com profundidade suficiente para confirmar ou descartar a possibilidade de que ali existam vestígios de uma civilização antiga. Nenhuma missão robótica de mapeamento em 3D foi enviada, mesmo com a tecnologia plenamente disponível. Isso levanta a suspeita de que talvez as perguntas certas estejam sendo evitadas. Porque se essa estrutura de Richat for mesmo artificial ou parte de uma cidade soterrada, tudo o que sabemos sobre a cronologia humana entraria em colapso. Significaria que a civilização não começou há 6.000 anos na Mesopotâmia, mas talvez muito antes, em lugares que foram destruídos, cobertos e apagados da memória. E isso não seria apenas uma descoberta arqueológica, seria uma revelação histórica, filosófica e até política. Atlântida sempre foi tratada como lenda, mas lendas costumam ter um núcleo de verdade. E a descrição feita por Platão não parece um mito qualquer. Ela é rica em detalhes. Fala de arquitetura, rotas comerciais, agricultura, organização militar. Nenhuma outra civilização lendária da antiguidade foi descrita com tamanha precisão. E quando se sobrepõe essa descrição com imagens da estrutura de Richat, a coincidência é difícil de ignorar. A semelhança no diâmetro, os anéis concêntricos, a elevação central. Tudo está ali, só falta a vontade de procurar. Talvez por medo do que pode ser encontrado. Talvez por conveniência. Porque a história oficial tem zonas de conforto, e sair delas significa reescrever o passado. Mas talvez estejamos chegando a um ponto em que a verdade não pode mais ser enterrada. Com cada nova imagem de satélite, com cada novo dado sobre o clima antigo do Saara,
mais pessoas começam a enxergar o que está bem diante de nós. A cratera de Richat não é apenas uma curiosidade geológica. Ela pode ser a chave de um capítulo esquecido da humanidade. Um capítulo que nunca foi apagado, apenas coberto de areia. E cabe a nós decidir se vamos continuar aceitando o silêncio ou se finalmente vamos começar a escavar. Se esse vídeo te fez pensar diferente, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E se quiser continuar explorando mistérios que desafiam o que aprendemos nos livros, baixe agora o nosso e-book 100 Mistérios Reais que desafiam a ciência e a história, disponível no link fixado nos comentários e na descrição. Você ainda recebe 2 bônus secretos com conteúdos que não podem ser publicados aqui, porque às vezes o que parece uma cratera é só a superfície de algo muito maior.